E vamos para o segundo vídeo da correção de atividades do 8º ano. Eu não consegui terminar de corrigir a primeira atividade, né? Porque eu só posso fazer até 15 minutos de vídeo, senão o YouTube não me deixa publicar. Então eu vou fazer essa correção do último exercício da primeira atividade agora, né? Que seria esse: comente em ao menos 5 linhas sobre as fontes mais abundantes de energia que existem no Brasil, que podem ser usadas para gerar eletricidade. Qual delas deveria ser mais explorada e por quê? Então, o que eu ia pensar? O que é que tem bastante no Brasil para gerar eletricidade? No caso termoelétrica, carvão, lenha, esse tipo de coisa, né? Não seria legal porque geraria muito desmatamento, né? Então não seria bacana. Termonuclear não tem material radioativo em abundância no Brasil. Hidrelétrica, bom, água tem. Então, uma fonte de água de energia que tem muito. Água, tem muita água. Vento, tem bastante? Até tem, mas a maior parte do nosso território ou é cidade ou é floresta. E aí em floresta, como é que você vai pôr o catavento indo lá para cima da árvore? Não tem como, né? E a gente também não quer causar desmatamento, não seria uma boa. E que a gente tem demais de sobra, quase o ano inteiro, nunca falta: sol. Então as fontes que a gente tem muito é água e sol. Só que água a gente já usou muito, a gente tem muita hidrelétrica, tá saturado. A gente viu que ela causa um pouquinho de impacto, sim, porque alaga, perde biodiversidade, mata animais, mata plantas. O apodrecimento deles também vai gerar uma quantidade de gases aí que vai prejudicar a nossa atmosfera. E ainda causa impacto social, que, né, o pessoal tem que se mudar dali e geralmente eles não conseguem um lugar novo para morar, onde eles possam morar com dignidade. Então a gente está saturado de hidrelétrica. A gente precisaria muito investir em energia solar, porque ela pode ser colocada nos tetos das casas, então não ocupa espaço a mais, né? E mesmo sendo cara no primeiro momento, depois disso a produção de eletricidade é praticamente gratuita depois que instalou, né? Então seria essa para finalizar a primeira atividade. Bom, a segunda atividade eu mandei um capítulo do livro didático de vocês, né, falando também sobre a geração de energia elétrica, né, e tinha os exercícios lá na última página desse arquivo que eu mandei para vocês. Então, como a energia elétrica é gerada? Ele vai falar também das hidrelétricas, as eólicas, as solares, né, os tipos de usinas aqui, renovável e não renovável, e um pouquinho de consumo consciente, né, como economizar energia elétrica, que é tão importante. E aí tinha 8 exercíciozinhos aí para vocês. Primeiro exercício: leia o texto e responda as questões a seguir. Então tinha que ter uma leitura de texto aqui, né? Não pode ficar com preguiça, porque senão não consegue fazer o exercício. A usina hidrelétrica de Belo Monte, em construção no Rio Xingu, no estado do Pará, região norte do Brasil, será a segunda maior hidrelétrica do Brasil, menor apenas que a Itaipu Binacional. Binacional porque ela faz parte, né, do Brasil e do Uruguai, Paraguai, desculpa. Compartilhada por Brasil e Paraguai. Com capacidade de produção de 11.000 megawatts, devendo adicionar ao sistema elétrico brasileiro 4.571 megawatts médios de energia. Megawatts é a medida de quantidade de energia elétrica que ele consegue produzir. Carga suficiente para atender a 40% do consumo residencial de todo o Brasil. E aí a letra A. Que fatores você considera ao escolher o local para a construção de uma usina hidrelétrica? Justifique cada uma de suas escolhas. Bom, coisas que você tem que considerar para construir uma hidrelétrica. Quanto de água o rio ali vai ter ao longo do ano, né? Não adianta ter muita água na época de chuvas e quase seco na época de seca, né? E os desníveis naturais do rio. Se ele tem mais cachoeiras, mais desníveis, fica mais fácil já fazer, né? Já tem um desnível natural, não precisa construir muita coisa, né? Facilita.
E também precisa pensar se tem populações morando ali, né, e a biodiversidade, as matas e os animais que vivem ali naquele local. O problema é que Belo Monte estava num lugar cheio de comunidade que vivia em volta do rio, que foram super prejudicadas, e também tinha muita biodiversidade que foi alagada ali. Mas isso já é um assunto para outra matéria, né? Letra B, explique como as usinas hidrelétricas geram energia. De novo, é contar, né, que a água que está represada lá em cima vai cair com grande velocidade e força, girar com muita força essas turbinas, e aí o giro da turbina, né, uma grande quantidade de energia cinética, vai acionar o gerador para gerar essa grande quantidade de energia elétrica. Letra C, escolha outra usina geradora de energia elétrica entre as que você estudou e descreva seu funcionamento, destacando as transformações de energia que podem ser observadas durante o processo de geração de energia elétrica. Bom, você poderia ter escolhido a termoelétrica, a termonuclear, a fotovoltaica, a eólica, né? Poderia ter escolhido qualquer uma delas ou até uma daquelas que você pesquisou e fazer essa comparação, né? Que ele falou, descreva o funcionamento. Então, assim como, né? Eu acho que não preciso explicar essa questão de novo, porque na verdade seriam as explicações que eu dei na primeira atividade, quando expliquei cada uma dessas usinas. Vocês poderiam escolher qualquer uma delas e colocar essa explicação que a gente já teve nessa letra C aqui, tá bom? Questão número 2, então. A energia do Sol é a fonte primária de energia para a Terra. É abundante e é de graça. Quando a luz do Sol atinge um objeto, parte de sua energia é transformada em calor. Contudo, ao atingir certos materiais, ela pode ser transformada em energia elétrica. Apesar disso, a energia solar é ainda pouco utilizada para a transformação de energia elétrica. Explique por quê. Então, se ela pode bater no material, né, no caso, se as placas de silício já virar energia elétrica, super aí, né, energia de graça e tudo mais, por que ela é tão pouco utilizada ainda? Ela ainda não é tão utilizada aqui no Brasil, né, que tem sol pra caramba, porque ela ainda tá cara, né? Então, tá cara e precisa ter um sistema muito bom de armazenamento dessa eletricidade para quando não tem luz do sol, né? Dia que chove, durante a noite, no inverno que tem um pouco menos de sol. Então, por esses motivos. Questão número 3, observe o esquema a seguir. Tem um desenho, né? Nesse desenho aparece aí uma caldeira, uma fornalha, o vapor d'água para onde que vai, a turbina e o gerador. Deduza qual tipo de usina de geração de energia elétrica o esquema representa, mostrando seus argumentos. Bom, essa é uma usina termoelétrica. Por quê? Porque o que está fazendo o vapor d'água ir lá e girar a turbina é uma fornalha. Uma fornalha é um lugar onde se queima combustível, então só pode ser uma usina termoelétrica. Questão número 4. No caderno, construa uma tabela para comparar as usinas de geração de energia elétrica. Coloque em uma das colunas da tabela o tipo de usina, em outras vantagens e na terceira as desvantagens associadas à produção de eletricidade por elas. Depois, escreva um texto com a sua avaliação. Qual das usinas de geração de energia elétrica é mais vantajosa? Justifique. Então, você ia fazer uma tabela, nessa tabela você ia colocar usina, vantagens, desvantagens. E aí ia colocar lá termoelétrica, termonuclear, hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, todas elas. E escrever as vantagens e desvantagens, como a gente comentou no outro. Então, a termoelétrica, vantagem, pode ser construída em qualquer lugar, não depende de condições climáticas. Desvantagem, poluição do meio ambiente. Termonuclear, vantagem, pouco material produz muita energia, não polui o ar. Desvantagem, o risco de acidentes nucleares. Hidrelétrica, vantagem, energia limpa, que usa água do rio, renovável, não polui o ar. Desvantagem, o alagamento de grandes áreas, perda de biodiversidade e deslocamento das populações que moram ali. Eólica,
Vantagens, ela é uma energia limpa, gera bastante energia, pode ser feita em pouco espaço. Desvantagem, ainda é muito cara, gera o barulho, né, morte de aves. E a fotovoltaica, vantagem, o sol, que é uma energia renovável e gratuita, e grande quantidade de energia gerada. Desvantagem, ela é cara, tem as épocas do ano que não dá para gerar energia elétrica, à noite não dá para gerar, né? Então depende da condição climática e do horário do dia. Qual é mais vantajosa? A mais vantajosa é a eólica, porque ela é a que gera menor impacto ambiental de todas, ok? Vamos para a questão número 5, então. Número 5. Todas as formas de produção de energia elétrica apresentam vantagens e desvantagens. Vimos na tabela agora, né? Nenhuma delas é 100% segura e limpa. No entanto, além de campanhas para redução do consumo, o investimento em formas de energia menos agressivas ao meio ambiente ainda é uma estratégia importante para reduzir o impacto de usinas geradoras de energia. Com base nesse argumento, selecione uma usina geradora de energia elétrica que você considera menos prejudicial ao meio ambiente e outra que você considera mais prejudicial. Converse com um colega, no caso pessoal em casa, ou pode chamar o colega e conversar com ele no WhatsApp, né? Converse sobre as escolhas que vocês fizeram. Anote as conclusões a que chegar. Bom, geralmente vocês colocam ou a eólica ou a fotovoltaica, né? Que tá certo, até na anterior, se tivesse falado fotovoltaica também, é considerado, né? Pode ser considerado. Então, a menos prejudicial seria a eólica ou a fotovoltaica, que não poluem, que não destroem grandes quantidades de meio ambiente, né? E a mais prejudicial, né? Geralmente a gente fala ou da termoelétrica ou da termonuclear, principalmente a termoelétrica, porque ela já causa aquele impacto na hora ali, o tempo todo, de poluição atmosférica, né? Então essas seriam as justificativas aí para essas escolhas. Questão número 6. Observe como são expostos os produtos alimentícios que exigem refrigeração em um mercado ou em uma padaria que você costuma frequentar. Analise como são as geladeiras e os freezers. Eles têm portas ou são abertos? As geladeiras e os freezers deles estão com porta, né? Geralmente é para estar com porta. Tem lugar que ainda deixa aberto, mas ultimamente eles estão com porta. Como são organizados os produtos? Eles favorecem que o consumidor os encontre rapidamente? Para isso você tem que ver se eles estão bem separadinhos por tipo de alimento, né, para vocês conseguirem ver mesmo. E a outra que pergunta como os consumidores se comportam ao buscar um produto. Eles ficam muito tempo diante da geladeira, conseguem buscar o alimento desejado de forma eficiente? Bom, aí é a observação de vocês essa questão toda, né? No caderno registre suas observações, depois propõe um plano para aumentar a economia de energia nesse estabelecimento. Bom, se for um estabelecimento que deixa tudo aberto, então é bom que eles botem porta para manter o ar frio lá e não gastar tanta energia resfriando essas coisas. As pessoas também têm lugar e tem tipos de pessoas que ficam lá com a portona aberta, né? E fica lá olhando, passando, e fica lá um tempão olhando. Então, essas pessoas também precisam ser conscientizadas de que elas não podem fazer isso, né? O que a mãe de vocês fala quando vocês ficam com a geladeira lá aberta, assim, olhando 2 horas? Ela vai ficar brava, lógico, né? Então, essas pessoas precisam, se isso acontece, vocês já observaram isso, né? Lógico que não adianta a gente chegar e tentar discutir com a pessoa, que pode até gerar briga, não é bom. Mas a nossa cultura precisa conscientizar essas pessoas, né, de modificarem. Então, um plano para aumentar a economia seria sugerir ao estabelecimento que eles coloquem as portas, que é até mais higiênico e economiza energia, sugerir que coloquem bilhetinhos para as pessoas não ficarem com as portas abertas, né? Conscientizar nas escolas, ter algumas aulas de conscientização sobre esses assuntos aí, né? Então, esse tipo de coisa que vocês poderiam colocar, e esse era mais uma observação pessoal de vocês mesmo. Bom, o tempo dos 15 minutos está acabando de novo, gente. Então, eu vou deixar 7 a 8 para corrigir junto com a terceira e última atividade, tá bom? Até já!